não dá para fugir muito de contar um pouquinho sobre a história de vocês no mercado, a história da gestora, por que vocês decidiram entrar nesse ramo de crédito, né? Tem várias gestoras aí que se destacam nesse período, apesar da gestora ser nova, mas a galera com histórico muito antigo. Então, fala um pouquinho para a gente, se você quiser, fica à vontade para a ordem você falar, depois o Arthur, o Bruno. Eu só queria falar uma coisa, os caras são tão fera, mas tão fera, que se for falar a história toda, vai gastar meia hora de coisa. Então, tenta só resumir um pouco. Exato. Boa. Deve ser bem rapidinho. Até antes de passar a bola para eles, porque eles realmente são os sócios fundadores, né? Então, obviamente, eles têm toda a história na cabeça, ipsis literis ali. Mas, basicamente, qual é a filosofia por trás da gestora? Banco. Como é que o banco ganha dinheiro? O banco ganha dinheiro cedendo crédito. É isso. A nossa filosofia é poder trazer isso para o investidor. Então, o banco está acostumado a ceder crédito. Ele está acostumado com os problemas do mercado de crédito. Como ele sai do outro lado e continua se rentabilizando com relação a isso. Como ele mantém as margens dele. E a gente aqui tem a mesma filosofia. Então, o que a gente foi trazer toda a expertise do time, que já trabalhava no banco, a grande maioria no Banco Pactual, e trazer isso para o investidor na ponta final, que é o que o mercado americano faz já há muitos anos, né? Se você olhar para o mercado de crédito americano, ele é muito maior que o mercado de equity. Então, o que a gente procura fazer na Access é exatamente poder levar esse expertise, que algumas outras casas do mercado também já fazem. A gente viu o mercado brasileiro, na verdade, ele cresceu fortemente no varejo, né? Que foi quando a gente se conheceu ali, 2015, 2016. Num momento de boom de equity. Então, é natural que o investidor de varejo tenha olhado aquelas rentabilidades e tudo mais e ter se encantado por aquilo. Mas quando a gente chega no momento da economia, não só brasileira, mas mundial, onde você volta a ter uma taxa de juros mais elevada, você volta a ser incomodado por inflação e tudo mais, que, obviamente, os ativos de risco eles sofrem um pouco mais, né? E aí você começa a olhar um pouco mais de crédito. Ah, mas crédito não está sofrendo? Tá. Mas também tem crédito que vai sobreviver e que vai continuar te gerando alfa. Isso tudo depende de uma estrutura de crédito bem feita, né? E o mercado de crédito, como você mesmo comentou, não é só debênture. Você tem CRI, você tem CRA, você tem FDIC. Então, você fazendo uma estrutura muito bem desenhada de crédito, você consegue fazer uma geração de alfa ao longo da vida muito bem feita, sem sofrer tanto quanto em função dos ciclos. Então, era o que a gente estava até comentando aqui anteriormente, antes de começar. Por vezes, você vai ter um ciclo mais favorável ao mercado de equities, onde você vai ter juros mais baixos e tudo mais. Então, se você tiver um crédito bem estruturado e um crédito feito para gerar alfa, você vai gerar um alfazinho. Claro que o equity vai estar ali te gerando mais valor na carteira. Mas, de repente, você tem um ajuste como a gente está vivendo agora, né? Um pico de inflação seguido por um pico de aumento de juros, isso globalmente, né? Não é só no Brasil. Naturalmente, você vai ter uma correção, tanto no equity quanto no crédito. Empresas que estão com uma estrutura de capital um pouco mais deficitária e tudo mais, se esses juros continuar muito elevado, naturalmente elas vão sofrer um pouco mais. Mas se você fez um trabalho bem feito de entender se aquela empresa ela tem uma boa capacidade de pagamento, e se você está bem, se você tem um colateral muito bom, se você tem uma boa garantia de fácil execução e tudo mais, você vai continuar gerando aquele bom alfa, mesmo num mercado pior, num momento de ciclo pior. Então, quer dizer, você consegue ter uma certa constância dentro do asset allocation do cliente, tá certo? Então, bom, fiz aqui um abre-alas aqui rapidinho, mas vamos passar lá para o Bruno e para o Arthur. Quer explicar para o pessoal o que é colateral? É a garantia. Vou até deixar para o Bruno. O Bruno, que é o nosso head jurídico aqui, ele que manja, eu não vou atravessar ele nesse ponto, não. Mas, basicamente, é a garantia do crédito. Mas, Bruno, pode elaborar um pouco mais aí a respeito. Não, perfeito. Acho que, falando um pouco aqui da Access, ela surge com o objetivo de levar a tecnologia para o mercado, né? Então, quando eu encontrei o Arthur lá em 2017, a gente viu que havia esse movimento mesmo de descentralização do investimento, né? A tecnologia... a gente via ali o nascimento de muitas gestoras independentes, a gente via o nascimento e o crescimento do single e multifamily office, né? Isso nos levou a ter uma ideia de que, dado que a gente sempre trabalhou com crédito, né? Eu comecei em 99 lá no Pactual ainda, era um banco bastante pequeno à época, né? E cresci junto com o banco. A gente tinha uma tecnologia proprietária muito grande.
E aí, quando encontrou o Arthur, a gente disse, poxa, acho que vai faltar tecnologia para o mercado para estruturar operações bem feitas, operações que sejam estudadas no detalhe, que sejam muito bem analisadas e sejam bem estruturadas. E aí nasce a Axis, que vem de execução e estruturação, é o nome da empresa, né? Axis vem disso. E a gente vai ao mercado justamente oferecer a possibilidade de ter essa tecnologia de estruturação das operações, né? E quando a gente olha para a estruturação das operações, né, em crédito, além de analisar a própria empresa, você também tem que saber se alguma coisa der errado, como é que você recupera esse seu dinheiro, né? É o que a gente chama aqui de paraquedas, né? Então, você olha ali, faz uma análise fundamentalista da empresa, estuda os fluxos de pagamento, capacidade de repagamento daquela dívida, e se tudo der certo, está tudo certo, mas se por algum motivo der errado, né, a empresa passou por uma situação complicada, teve algum problema, o setor piorou muito, etc., e a empresa tem um soluço de pagamento, a gente tem aí também uma análise importante do que o Marco chamou de colateral, que são as garantias, né? Então a gente busca as garantias, a depender do risco, a gente precifica isso, né? Então a gente precifica aí as operações levando em consideração o fluxo financeiro e também as garantias que a gente tem. Então aqui a gente trabalha com 2 pilares, né? O pilar fluxo, o pilar garantia, e a gente vai fazendo os ajustes aqui para precificar as operações de crédito. Então quanto mais fluxo, mais garantia, mais tranquilo, menos chance você tem de perder dinheiro, né? Então tende a ser um preço mais baixo, e aí a gente vai trabalhando esses 2 pilares aí na estruturação das operações. Então, respondendo à pergunta, colateral nada mais é do que garantia, né? Saber, então eu posso ter lá uma fazenda em garantia, eu posso ter um apartamento em garantia, eu posso ter um fluxo de recebíveis em garantia. Então isso varia de operação para operação, de acordo com o que a gente for estruturar, de acordo com o setor e de acordo com o nível de rentabilidade que a gente está buscando. Então a gente busca um pouco mais de rentabilidade, a gente tende a tomar um pouco mais de risco. Não, isso aqui é para um perfil mais conservador de cliente, então a gente vai para um perfil em que a gente tende a tomar muito menos risco. E a gente vai trabalhando com isso e compondo aí as carteiras dos fundos X, que são muitas hoje. Hoje a gente tem aí 12 fundos, né, 12 estratégias distintas. Em crédito privado, a gente é uma casa especialista em crédito privado, e a nossa ideia foi essa, né, de trazer tecnologia, e é isso que a gente tem feito. Então, a gente aproxima, a Axis ela é uma aproximadora, né, então a gente aproxima o investidor da atividade real, né, no final do dia. E a gente faz isso com bastante tecnologia para que tanto o cliente, tomador dos recursos, fique satisfeito, quanto o investidor também. Então a gente tem aí um trabalho bastante grande em cada operação que a gente coloca para dentro dos nossos fundos. Excelente. Acho que o Arthur. Complementando um pouco, né, a gente olhou vários tipos de setor que estavam sendo explorados pelo mercado de capitais, principalmente quando as corretoras começaram a expandir aí a classe de ativos que os investidores alocavam diretamente no Brasil, que antes era bastante reduzida, e a gente viu que crédito ainda era um setor pouco explorado. E geralmente das empresas mais conhecidas, né, da que a gente chama de high grade. Então, boa parte das empresas listadas eram grandes emissoras, e empresas menores ou que não tinham o grau de exposição que as atuais emissoras tinham no mercado, acabavam ficando fora desse mercado de capitais, mas grande parte aí acessadas pelos bancos. Então a gente via os bancos atuando de forma bastante ampla na indústria e ali uma pequena parte da pirâmide só chegando no mercado de capitais. E na nossa visão, essa pequena parte, por óbvio, eram empresas que tinham mais acesso ao mercado, a um capital mais robusto, tinham maior governança e, por isso, muitas vezes um retorno muito menor para o investidor, né? Então, esse aumento de segurança do fluxo, naqueles pilares que o Bruno colocou, trazia um retorno relativamente baixo comparado das carteiras dos bancos, que a gente viu a vida inteira dentro do banco como funcionava o processo, e falou, por que a gente não começa a trazer esse tipo de papel que vai para dentro do banco, né? Então, a gente viu os bancos ali com uma esteira de prospecção de oportunidades, entendimento das operações, estruturação,
alocação e, caso houvesse algum problema, de recuperação. E no mercado de capitais a gente via que não existia essa tecnologia. E a gente teve uma sorte, uma oportunidade, como o Bruno falou, de pegar uma instituição pequena e ver todo esse desenvolvimento dela, e que no meio do caminho foi adquirida por uma grande empresa internacional, né, um dos maiores bancos globais, e que trouxe um processo de governança muito importante para essa instituição. E a gente pôde aprender muito com isso e replicar aqui esse tipo de estruturação, de análise, para que a gente conseguisse colocar operações com o mesmo nível de risco-retorno que os bancos investem. Então, a nossa leitura lá atrás é: por que as pessoas não investem como os bancos? Eu acho que todo mundo sonha em ser banqueiro, né? Pô, todo mundo vê aí o nível dos resultados que os bancos geram e pensa, pô, como é que os caras ganham tanto dinheiro? E a gente estava lá dentro, a gente via que era investindo numa classe de ativo que não tinha ainda uma amplitude relevante dentro do mercado de capitais. A gente falou, pô, vamos trazer isso. Então, como o Bruno falou, primeiro a gente trouxe essas operações com uma casa de DCM, né? Então a gente estruturava a operação, trazia para o mercado, e os investidores com o tempo falaram que precisavam de mais. Eles queriam que não só a gente trouxesse boas oportunidades bem estruturadas, mas como a gente fizesse esse acompanhamento, que a gente entendesse a todo momento como a companhia estava se desenvolvendo, e que, se tivesse um processo um pouco mais conturbado com determinada operação, que a gente buscasse as soluções que a gente sabia aí o caminho das pedras de como recuperar aquele capital, de como executar as garantias, né, o colateral que o Marcos colocou, de uma forma adequada. Então, essa pressão dos próprios investidores levou a gente a montar a gestora em 2020, e esses muitos fundos que o Bruno mencionou foi a forma da gente criar o suitability para o mercado. O que é isso? A gente criar produtos que se encaixassem na demanda de cada um dos investidores, né? Então, dentro do banco, se a gente tem bom risco-retorno, a gente coloca para dentro da carteira. Quando a gente vai para o mercado de capitais, cada investidor tem um tipo de estratégia. Dentro da própria carteira dele, às vezes ele aloca percentuais distintos em estratégias distintas. Então, a gente criou desde fundos bastante mais conservadores até fundos mais sofisticados, que são para investidores que tenham aí um conhecimento sobre o mercado, um apetite a risco, um apetite pela falta de liquidez maior. Então, por isso a gente montou um volume grande de fundos. Junto com isso, existem algumas características do próprio mercado. Então, a gente vê que existem determinados bolsos ou fundos que permitem algum tipo de isenção tributária. Então, no país que a gente paga muito imposto já, esse tipo de isenção tributária é bastante relevante. E o Marcos, na introdução dele, falou um pouquinho sobre momentos, sobre taxa de juros. A gente viu, ao longo de toda a nossa carreira no Brasil, diversas crises, né? Então, o Brasil é um país em desenvolvimento, então ele sofre muito com crises externas, e a gente tem as nossas próprias aí que são bastante recorrentes. E da mesma forma que as crises foram recorrentes, os resultados dos bancos também são. Então, a gente viu que a renda fixa ela performava muito bem, independente das constantes adversidades que a gente vivia. Então, a própria gestora foi fundada no meio de uma crise bastante relevante, que foi o Covid, e foi um grande desafio naquele momento, né, para todo mundo. Eu acho que foi algo inédito na nossa geração, e performou super bem em todos os fundos aí, tem um track record bastante interessante, tem um histórico de performance bastante interessante, mesmo naquela adversidade. Então, por exemplo, como a gente estava falando da questão das isenções, a gente montou um fundo de previdência que foi inspirado bastante naquela experiência que a gente teve no passado, durante o período em que a gente teve um sócio investidor lá de fora. Então, na época, a gente tinha benefícios fiscais importantes, como hoje, só que a rentabilidade dos fundos não era muito interessante de previdência. A gente tinha uma bonificação deles que, uma vez que a gente colocasse até 8% do nosso salário no fundo, eles dobravam, né? Então era um grande incentivo para que os empregados fizessem poupança. E a decisão era basicamente o seguinte: como eu ganho 100% na largada, vamos investir aqui, porque eu vou perder dinheiro ao longo dos próximos 10 anos, mas no final ganhei mais do que se eu investisse no produto convencional. Então, a gente,
por que o fundo de previdência era tão ruim? Porque faltava quem buscasse uma solução com mais apetite para o mercado, com mais interesse para o lado do investidor e absorvia, de certa forma, todos os benefícios em causa própria, né? Então, essa abertura das corretoras permitiu a gente criar um produto novo, que vem performando super bem. E do lado da outra parte da isenção, a gente também tem os FIAGROS e os FIIs, que tem um potencial bastante relevante no ambiente com a taxa de juros no patamar que nós temos hoje. Então, na hora que você fala em juros quase de 14%, mais spreads de risco no Brasil que também são relevantes, e você coloca o quanto esse benefício fiscal representa em cima dessa rentabilidade, a gente vê como um fator de bastante atratividade. Então, é algo que nos inspirou a criar esses produtos e criar aí uma alternativa para o investidor poder fazer alocações em crédito absorvendo essa isenção.